Olá, gente, tudo bem? Pegaram a conta? Conta de luz, a minha tá aqui e a gente vai tentar entender então o que que é cada valor, o que ele representa, as tarifas e os custos que são aplicados na conta, para a gente poder também, não só nesses dias, né, se conscientizar, mas entender as grandezas envolvidas aqui nessa atividade. Como eu passei no slide, a gente vai trabalhar potência e energia elétrica consumida numa casa, tá? E isso, como você já deve estar imaginando, depende da quantidade de pessoas que tem e o consumo vai ser maior. Então, vamos se fixar nessas duas grandezas, tá? É potência e energia elétrica consumida, né? Por uma casa. Se você pegar a conta de luz igual essa, você vai ver alguns dados aqui, né? Dados da conta, o valor total a pagar, ele fica aqui em cima da conta. Vocês podem ver o valor total da conta marcado aqui nesse balãozinho, nessa parte de cima. O valor total da conta de luz, né? Aqui está marcado 37,44. Isso vai variar. Deu esse total, né? Então vamos entender por que que deu esse total? A energia elétrica consumida, ela depende da potência nominal, potência que o relógio de luz está calibrado, né? Algumas são potências menores, 10, valores assim pequenos, né? 12 quilowatts. Então, depende da calibração do relógio. Se a gente usar um relógio convencional, assim, igual de casa, e usar um valor da potência nominal que ele está calibrado lá, a gente vai começar a entender aqui os valores que aparecem na conta, tá? Então, para medir a energia, o relógio de luz, ele é uma figura com quatro ponteiros analógicos, né? Ele é um marcador analógico, então ele mede no ponteiro e ele indica um número que é um dos valores que compõe a potência do relógio, né? A potência do relógio é um número que está nele que indica quantos quilowatts ele está calibrado para fornecer para casa, né? Pela potência, né? Então, a potência dos equipamentos ligados numa casa, a gente sabe que a voltagem dos aparelhos nominal, a gente aprendeu, né? É entre 110 e 220 volts. Então é uma dessas duas voltagens que entra numa casa, pelos fios de uma casa, passando pela caixa de energia, né? Mas o relógio de luz, que fica num ponto antes da caixa de energia, ele tem uma potência nominal, onde ele está calibrado para permitir a transformação de energia de acordo com aquela potência, né? Se o relógio tem uma potência de 10 quilowatts, 12 quilowatts, ele vai permitir um consumo de energia de 10 ou 12 quilowatts hora, né, na casa. Então, assim, acima desse valor, o relógio ele já vai indicar um aumento da energia, né? Vai passar da marca nominal dele e ele vai deixar de fornecer a energia, né? Para os fios, vai deixar de fornecer a energia. Porque o relógio de luz ele também tem um disjuntor, né? Vamos lembrar o que que é o disjuntor? É uma peça que desarma, né? Se passar uma corrente elétrica por ela maior do que ela está projetada para receber. Aí o que que vai acontecer? Ela vai desarmar. Aí vai abrir o circuito e vai deixar de entrar luz, né? De consumir vai deixar de entrar eletricidade, energia elétrica. Então, o relógio de luz ele também está equipado com um disjuntor e é de acordo com a potência nominal dele, tá? Potências do relógio de luz, depois pesquisem na internet para vocês terem uma ideia de quais os relógios vendidos e as potências que eles utilizam. Aí um relógio de luz, ele ali em torno de 10 quilowatts, ele vai permitir uma passagem de energia elétrica por hora, né? E nesses ponteiros,
esses números no ponteiro, no marcador analógico, indicam a composição dessa potência nominal do relógio, tá? E vai variando com o tempo, né? Então, o relógio, os ponteiros vão passando pelos números, mostrando que o tempo, né? A contagem do tempo em horas. Então, em horas. Aí, conforme os ponteiros vão girando, as horas vão passando e a potência nominal do relógio, que libera somente uma passagem de uma energia elétrica determinada por ela, né? Que depende da potência que o relógio está calibrado, libera uma passagem dessa energia por hora. Por hora. Então, o marcador do relógio ele vai girando e vai mostrando, cada relógio desse vai mostrando a quantidade de energia, né, que está passando, entrando no relógio daquela casa. Isso depende do que, pessoal? Depende dos aparelhos e dos equipamentos que a gente tem ligado na casa, né? Chuveiro, ferro, televisão, micro-ondas, fogão, geladeira, secador de roupas, lavadora de roupas, ferramentas. Então, o que a gente tem ligado na casa mostra no relógio do marcador de energia o quanto de potência, né, aquela casa está pegando, né, da rede elétrica, o quanto de potência ela está pegando. Lembrando que ela só pode pegar até um valor de potência, um teto determinado, acima dele não mais, né? Então, indica o quanto de potência aquela casa está consumindo. E a potência é a energia transformada, né? Isso quer dizer, na prática, a energia que está entrando pelos fios da casa, tudo bem? Quanto de energia está entrando pelos fios? Aí a gente vê na marcação do relógio o quanto dessa energia está entrando. Se o ponteiro do primeiro relógio ele tem giro menor, a rotação, a taxa de giro dele é menor, é pequena, porque ele representa um algarismo, né, conhecido por vocês, que é o algarismo do milhar, né? Milhar, primeiro relógio milhar, segundo relógio centena, terceiro relógio é a dezena e o quarto a unidade, tá? Então a unidade ela varia mais rápido, né? Se você contar 1, 2, 3, 4 e fizer uma contagem dos números, ela vai variar mais rápido do que a contagem das dezenas. Por quê? Para formar uma dezena, a gente precisa juntar 10 unidades, né? Para formar uma centena, que é o terceiro relógio, a gente precisa juntar 10 dezenas, né? E cada dezena tem 10 unidades, precisa juntar 100 unidades. Então, a taxa de giro do terceiro relógio demora um pouco mais, que é a casa da centena, né? E a taxa de giro do primeiro relógio aqui, o primeiro, né? É milhar, ele está na casa do milhar. Então, para formar um milhar, a gente precisa juntar 1000 unidades ou 100 dezenas ou 10 centenas, né? Então, a taxa de giro do ponteiro do relógio do milhar é menor, a taxa da unidade é maior. E ela vai representar, a partir da última medida que foi feita por esses mesmos ponteiros, esses mesmos relógios, o quanto de energia entrando nos fios da casa, né? Tá entrando nos fios daquela casa, o quanto de energia os fios estão pegando. O relógio ele tem uma potência nominal, uma taxa de energia que ele transforma, né? Então, se você consumir 50 kWh num dia, por exemplo, nessa casa, quer dizer que a potência que o relógio trabalhou, 50 kW, 50 kW, né? Então, ele forneceu energia para dentro daquela casa a 50 kWh, né? É a energia que ele entrou dentro da casa, 50 kWh, tá? Então, o relógio ele tem uma potência calibrado nela, que é a quantidade de energia que ele transforma por hora, né? Ele está calibrado por hora. Quilowatt é a energia e a vezes hora, né? É o tempo que a energia está entrando. Tudo bem?
Então vamos tentar fazer essa parte. Os relógios, eles estão calibrados em quilowatt de potência. Eles têm um valor deles na caixa, na marcação da caixa de luz, do relógio de luz. Conforme a energia vai entrando, o ponteiro do relógio das unidades começa a girar mais. Aí ele vai passar de 1 para 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 e vai seguindo, né? Isso vai depender do quantos aparelhos estão ligados dentro da casa e de qual é a energia, a voltagem que eles estão ligados, né? E qual é a energia que eles estão consumindo. Se é uma energia maior, se é um aparelho com potência maior, ele vai consumir uma energia mais alta. Aí os ponteiros do relógio da unidade vão começando a girar. E quando o relógio da unidade completar 10 números, né, vai começar a girar o ponteiro do relógio da dezena, esse segundo aqui. Aí com 10 unidades forma uma dezena. 10 unidades de quê? De energia que está entrando pelos fios daquela casa. A energia elétrica vem da rua e está passando pelo relógio e entrando para os fios. Tudo bem? O relógio tem uma potência nominal. É uma quantidade de energia que ele consome por hora. Assim como os aparelhos e os equipamentos elétricos, tá? Dentro de casa. O relógio é um aparelho elétrico também. Ele tem uma potência nominal, que é a energia que ele vai consumir por hora, tá? Então o relógio ele tem uma potência nominal dele, relacionada a ele, né? Alguns 100, outros 200 kWh, aliás 100 a 200 kW, né? Então ele tem uma potência que é a energia que ele passa por ele por hora, né? Se a energia que a casa está consumindo, ela está pegando, está aumentando, o relógio vai começar a transformar mais energia, né? Mas ele não pode passar do valor que ele já está calibrado para passar por hora. Então acontece às vezes de a energia da casa cair, né? Ou cair quando ela está por causa dos disjuntores. Se a casa está consumindo uma energia a mais do que a potência nominal do relógio, do próprio relógio, o disjuntor ele desarma também, porque ele vai receber uma corrente maior do que ele está preparado para passar, calibrado, né? E ele vai desarmar. Aí às vezes a gente vê que a energia da casa cai por alguns instantes e depois volta quando a taxa de entrada de energia pelo relógio abaixa e ele volta a trabalhar, a funcionar na operação normal dele, na potência nominal dele, que ele está calibrado, né? Tudo bem? Então o relógio de luz é um aparelho igual outros aparelhos qualquer, né? Aí tem a energia que está, conforme a energia que está entrando pelo relógio está aumentando, o ponteiro das unidades começa a correr e juntando 10 unidades forma uma dezena. Isso em relação à última medida do relógio, tá? Do último mês. Aí depois vai girando o ponteiro das dezenas. Quando temos 10 dezenas, começa a girar o ponteiro das centenas, tá? Isso quer dizer o quê? Que com a energia entrando na casa, você está consumindo uma quantidade de energia elétrica pelos aparelhos e equipamentos que estão ligados nela, e esses ponteiros começam a indicar números. Números do quê? De energia elétrica. Esses ponteiros indicam a energia elétrica a mais que está entrando na casa em relação à última medida feita, tá? Tudo bem? Então, se a última medida feita ela apontar um valor, por exemplo, 1230, né? 1230, aí no mês seguinte o relógio vai indicar, por exemplo, 1430, o número indicado pelos 4 ponteiros, tá? Nessa ordem: milhar, centena, dezena e unidade. Vai indicar uma diferença de quanto, pessoal? De 200 quilowatts hora, tá?
Por quê? Porque a potência do relógio de luz ela está calibrada num valor de energia que entra por ele por hora. Então esses números eles estão girando e estão indicando, estão trazendo a energia já em quilowatt-hora, tá? Quanto de energia a hora em quilowatt-hora está entrando na casa, porque o relógio de luz está calibrado numa potência já, é nominal, né? Que a gente chama a potência de funcionamento dele, tudo bem? E então, com isso, fazendo a subtração do mês atual dos números do relógio pelo mês anterior, você mede a quantidade de quilowatt-hora, isso é uma medida de energia, tudo bem? Quantidade de quilowatt-hora que está entrando pelo relógio ao longo daqueles dias, que é um mês, né? Então você tem a quantidade de quilowatt-hora que entrou dentro da casa. Aqui a gente cita que a, aqui, ó, a medida ela pode não ser feita só em 30 dias, né? Como vocês podem ver nessa conta, a medida às vezes ela é feita em 32 dias, né? Por quê? Porque a medição, por exemplo, a leitura anterior, se ela é feita em 27 de setembro e a leitura atual for feita em 29 de outubro, lembrando que essa conta é do ano passado, você vai ter aí uma diferença de 32 dias, né, de diferença na conta. E isso às vezes ocorre. Mas então você está contando aquela medida atual do mês corrente com 32 dias e está multiplicando o valor da energia em quilowatt-hora que entrou naquela casa pelo valor, pelo custo de 1 quilowatt-hora. Porque isso tem a companhia de energia, a Enel, por exemplo, ela tem um custo e ela tem outras tarifas que ela coloca na conta de luz para calcular o valor dela a pagar. Que tarifas são essas? Algumas são tarifas públicas, né? PIS, COFINS, o COSIP, que é um imposto que tem aqui em São Paulo, né? O PASEP, o PIS-PASEP, né? O COFINS e o COSIP. Então são tarifas que elas variam por faixa de consumo. E a faixa de consumo? Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, entre outras, né? Então, a faixa de consumo, ela é vigente, a bandeira vigente num mês, ela é conhecida pela gente porque ela se torna pública, tá? Ela vem a público. Então, conforme a faixa de consumo, você tem um custo por quilowatt-hora, um custo por quilowatt-hora que é uma tarifa. Essa tarifa é uma porcentagem que ela é multiplicada pelo consumo de energia seu, pelo que o relógio te indicou de consumo de energia elétrica, né? Então ela é multiplicada e você tem um valor desse imposto, dessa tarifa, igual nessa conta. Por exemplo, PIS, PASEP é 0,86% do consumo de energia, do valor da energia consumida. E isso, o valor do PIS-PASEP depende também da bandeira, né? Então você vê quanto é 0,86% de 37,44. Aqui, seguindo a linha, 0,22, 22 centavos, tá? Então 22 centavos a mais dos outros custos da energia, tá? Que a gente vai falar quais são já. Então, tarifa do PIS/PASEP 0,86% sobre o valor total a pagar, aqui deu 22 centavos a mais, né? COFINS 3,97%, ela está bem pequena, né? Mas vamos tentar ver. Ó, COFINS deu 3,97%, né? Então o valor da tarifa, ó, aqui deu 1,09, R$ 1,09 de COFINS, né? 1,09, né? Mais 22 centavos de PIS/PASEP, 1,09 de COFINS, e tem o COSIP, que é uma tarifa aqui da cidade de São Paulo, que ela deu 9,51 a mais.
Juntou os três, ó, 9,51 mais 1,09 mais 22 centavos, dando mais ou menos 10,51, 10,71, 10,72, né? Então pega esse valor e deixa ele separado. Agora, vamos aos outros. Tem a tarifa da distribuição, tem a tarifa da transmissão, né? Da energia transmitida pelas linhas de transmissão. Tem uma tarifa sobre a transmissão de corrente, de energia elétrica, e uma tarifa sobre a distribuição de energia elétrica também, que é feito pela concessionária, pela companhia de energia. A tarifa de uso do sistema de distribuição, que é a TUSD, né? Uso de sistema de distribuição deu 0,25, né? A tarifa é 0,25. O que isso quer dizer? 0,25% do consumo de energia daquele mês, né? O consumo de energia do mês ele é dado pelo relógio de luz, né? A gente não esquece pelo relógio. Aqui nessa conta, o consumo de energia, o consumo do mês deu 50 kWh, tudo bem? 50 kWh, consumo de energia do mês. Então a gente pegou o TUSD, que é a tarifa de distribuição, que é 0,25%, tá? Nessa bandeira aqui analisada, tá? Que bandeira é essa, pessoal? Descrição faturamento, bandeira vermelha, né? Vermelha patamar 1, tá? Que é a amarela, né? Vermelha patamar 1. Então pegamos essa bandeira, lembrando só de novo, tá? Cada bandeira, cada faixa de consumo tem uma tarifa que é sobre ela, que é usada sobre ela. A tarifa dessa bandeira é para a distribuição de energia 0,25% sobre a energia consumida no mês. Por exemplo, voltando ao relógio, deu 50 kWh, né, de energia consumida. Então, para essa bandeira, a tarifa 0,25% sobre 50 e deu 12,98, tudo bem? A pagar a mais pela tarifa de distribuição de energia. Além dela, a gente coloca a tarifa de transmissão. Qual é a tarifa de transmissão? Ela, para essa bandeira dessa conta, é 0,25% aproximadamente igual, né, sobre a energia consumida no mês. Quilowatt-hora, 50 kWh vezes 0,25 também dá aproximadamente 12,79, né? Deu um valor perto do valor da distribuição, né? Então a gente tem tarifa de distribuição 12,98, tarifa de transmissão 12,79, PIS/PASEP 22 centavos, COFINS 1,9, COSIP 9,51. Somando esses valores, a gente vai ter 37,44, tudo bem? Que foi o valor da conta de energia que chegou para você aqui, né? Então 37,44, né? 37,44. Então, dessa forma, a gente fez o cálculo do custo de energia elétrica de uma casa. Pelo relógio de luz, a gente contou qual foi a marcação dele em unidades, em dezenas, em centenas e em milhar. E subtraiu a medida anterior. A gente pegou a medida atual, subtraiu da medida anterior e chegou ao consumo em quilowatt-hora por mês daquela casa, tá? Lembrando que o relógio ele está calibrado em quilowatt, né? Para fornecer uma quantidade de energia por hora, né? Para casa em quilowatt. Então, quilowatt é potência. Então, ele está calibrado para fornecer um valor de energia elétrica para casa por hora, né?
E os ponteiros vão nos indicando, conforme as horas vão passando e a energia vai entrando pelos fios, a quantidade de energia que a casa usou, tá? Que ela pegou para ela. Então essa parte aí depois, em cima desse consumo em quilowatt-hora de energia, a gente calculou as tarifas, né? E chegou ao valor da conta, tá? A conta de vocês ela é parecida? Se a gente comparar, eu queria que vocês me falassem depois, pode ser no vídeo, nos comentários, se vocês chegaram a valores parecidos, se as tarifas foram as mesmas, as tarifas sobre a energia elétrica consumida, né, por mês na sua casa, se o valor ficou parecido aproximadamente, né, porque depende de quantas pessoas tem numa casa, não é? E esses valores, eles vão então embasar, vão ser a base para o cálculo do valor da conta de luz, né? Tem algumas perguntas, pessoal, que eu vou enviar para vocês pelo questionário. Qual foi o valor total da energia consumida em uma casa? Então, com base na conta de luz que você pegou, você vai me falar qual é o valor em quilowatt-hora que foi consumido no mês, né, por mês na sua casa, tá? Questão 2. Qual é a unidade de energia consumida? Qual é a unidade da energia? Quilowatt-hora. A que mês corresponde esse consumo? A data de leitura é o mês atual. O mês agora corresponde à data de medida. Então, mas tem o dia de fechamento da fatura e o dia de vencimento, tá? Geralmente é 2 meses anteriores, né, gente? A conta de água e conta de luz. Então, se você está falando agora nesse mês e você está segurando uma conta com você, pode ser que essa conta seja de abril, né? Referente a abril, onde tem a data de fechamento, né, gente? O mês de referência, né? E tem o dia de fechamento também da fatura, tá? Então, por exemplo, essa conta é referente a outubro, né? A outubro, em que mês ela tá chegando para a gente pagar? Em novembro, né? Essa conta é um mês só atrás, tá? Essa conta de energia da Enel, ela tá atrás um mês, né? Algumas podem estar 2 meses, tá? As contas da Sabesp é 2 meses atrás, né? E o mês referente, tá? O mês correspondente a esse consumo. Qual é a média diária de consumo de energia da sua casa? E agora, como faz para saber a média diária? É a quantidade de quilowatt-hora por mês, né, que deu no mês, dividido por 30 dias. E você pode pegar, mesmo quando os períodos é de 32 dias, igual alguns casos desse daqui, você pode falar como se fosse um mês, né? Tomar como 30 dias só, período de 30 dias e dividir para calcular a média de energia da sua casa. Qual foi o valor pago em reais? Aí você pode até refazer as contas se você quiser, mas o valor vai estar diretamente dado na conta, já para você ver, igual essa aqui como a gente viu, logo em cima, um dos primeiros valores da conta, 37,44, né? Qual é o valor médio cobrado pela unidade de energia consumida? O valor médio pelo quilowatt-hora. Então, qual é o valor médio por quilowatt-hora? Esse valor ele está na conta, na descrição da conta. Por quê? Porque a gente tem aqui numa parte o valor por quilowatt-hora, né? Vocês podem achar aí na conta de vocês. Eu estou procurando aqui. É o valor em quilowatt-hora. É o valor em quilowatt-hora que a conta foi calculada, né? Alguém achou vocês vendo a conta de vocês, alguém achou? Eu achei já, o valor em quilowatt-hora usado é o valor que a gente usa para cobrar o quilowatt-hora. A Enel tem um valor dela. Qual que é o valor que vocês acharam por quilowatt-hora aí para vocês?
Eu não achei, por exemplo, né? Vamos dizer que você não esteja achando, mas não tem problema. Basta você dividir o valor cobrado pela energia consumida, né? Então a gente vai pegar o valor da conta, igual por exemplo essa aqui, 37,44, e dividir pela energia que a casa consumiu naquele mês, 50 kWh. 37,44 dividido por 50, tá? O valor da conta dividido pela quantidade de energia que entrou aí na sua casa nesse mês, tudo bem? Você pode fazer essa conta de dividir, caso não esteja achando a tarifa, o preço do quilowatt na conta, na sua conta. Fazer essa divisão e você vai achar. Você seria capaz de estimar o valor a ser pago em um banho? Por exemplo, para isso a gente pode estimar a potência do chuveiro. Lembra que a gente estudou as especificações, a potência nominal dos aparelhos dentro de uma casa? O chuveiro ele tem uma potência em torno de 5.000 a 6.000 watts, né? Isso dá em quilowatt 5 ou 6, porque você divide por 1.000 e aí você tem 5 ou 6 kW, né? E aí, para calcular a energia elétrica consumida, como a gente está estudando, né, pessoal? É potência vezes tempo. Então, vamos pegar a potência do chuveiro, 5 a 6 kW, e multiplicar pelo tempo em horas que você usou ele ao longo de um mês. Né? Estimar o valor, desculpa, ao longo de um mês não, em um dia só, né? O valor de um banho, né? O preço de um banho. Então, o tempo em horas. Você, se toma um banho de 10 minutos, que é a média, você vai deixar o chuveiro ligado um sexto de hora. Um sexto, vocês sabem, é a fração 1 sobre 6, tá? Não é? Então, se a gente multiplicar 5 ou 6, que é o quilowatt do chuveiro, né, a potência dele, por um sexto, a gente vai ter 5 sobre 6 ou 6 sobre 6. 6 sobre 6 é 1, né? Então, isso dá 1 quilowatt-hora por dia, por banho num dia, tá? Por banho num dia que você tomou. É um valor que a gente até fica fácil de usar ele, de calcular com ele, né? Depois, para achar o valor que um banho gastou de energia em um mês, aí você está usando 30 dias, você multiplica 1 vezes 30 e você vai ter o valor da energia elétrica, da energia consumida pelo chuveiro em um mês, né? Que é 30 dias, que vai ter sido, né? 30 quilowatt-hora, né? Por mês vai ser a energia consumida pelo chuveiro, tá? Mas ele está pedindo em um dia só, então aproximadamente, né? Nesse caso dessa conta, dessa aproximação, vai dar 1 kWh, né? Um banho por dia, tá? Isso em um dia. Estime o valor pago pelo consumo da geladeira, da televisão e do ferro. Aí você vai ter que pegar a caixinha ou a embalagem ou a parte do lado da geladeira, onde tem a potência nominal dela, quantos quilowatts ela pega, ela usa por hora, né? Quantos quilowatts ela está usando de energia, pessoal. E a geladeira, ela fica ligada bastante tempo numa casa, não fica? Muitas horas por dia e vários dias por mês. Então, ela tem uma potência baixa, tá? A geladeira, ela tem uma potência em torno de 200 watts, tá? Se a gente transformar para quilowatt, isso dá 0,2, aproximadamente 0,2 quilowatts de potência. Aí a gente deixa ela ligada, por exemplo, 20 horas em um dia. Você pode tirar o fio da tomada dela por 4 horas num dia? Pode, é até indicado fazer isso. Tira o fio da tomada, deixa ela desligada por 4 horas, deixa só as 20 funcionando, né? E você vai economizar um pouco. Mas vamos às contas só para você ver que parece que a energia vai gastar muita energia, mas não é. Pela baixa potência dela, né? 200 watts dá 0,2 kW, não é isso?
vezes 20, se você deixar a geladeira ligada 20 horas no dia, dá 0,2 vezes 20. Aí você vai ter quanto? Faz essa conta 20 vezes 0,10, 2 dá 4, né? 4 kWh por dia da geladeira ligada. Se você quiser multiplicar por 30, que é quantos dias tem em um mês, vai dar 4 vezes 30, que vai dar 120, né? kWh. Aí você vê 120 kWh por mês da geladeira. Essa conta que eu mostrei para vocês agora é a energia total que entrou nessa casa, 50 kWh por mês. Então isso mostra que, por exemplo, a geladeira deve ter ficado desligada muitas horas, né? Outros aparelhos, o ferro de passar deve ter ficado desligado ou quase nem ter sido usado. O micro-ondas, a televisão, que são os aparelhos assim com potência mais alta, né? Algumas ferramentas, eles nem devem ter ficado ligados, quase, né? Nem deve ter. Então isso explica, isso mostra por que que a energia elétrica deu baixa. Foi baixa nessa conta que eu mostrei para vocês. Isso mostra por que que algumas casas a energia vem alta. Por quê? Porque às vezes a gente não desliga, né? Se você deixar a geladeira, usar o ferro para passar muitas roupas ou ligar o ferro várias vezes no mês, né, dentro da sua casa, você vai começar a gastar mais energia, porque seria mais simples, mais prático até você fazer tudo de uma vez, né? Você pegar o ferro, já passar as roupas que tem que passar e gastar em um dia, por exemplo, e isso em uma semana, né? Aí você em uma semana você já passou todas as suas roupas que você vai usar naquela semana. Aí na semana seguinte você não tem que ligar o ferro de novo, porque ele puxa energia. A potência do ferro, vocês que pesquisaram a potência nominal do ferro nas aulas passadas, vocês viram como é grande a potência do ferro, principalmente, né, do chuveiro, é o que mais puxa, a geladeira, o ferro, o micro-ondas e depois a televisão, né? Então você vê que a geladeira ela puxa bastante, o ferro puxa bastante. Então se é melhor a gente usar ele o que tem que usar de uma vez e os outros não deixar, não ligar ele, tá? Não chegar a usar ele pelo consumo alto que vai dar. O ferro, então, ele tem uma potência mais ou menos 4.500 watts, né? Quanto isso dá em quilowatt? Isso dá 4,5, né? Põe a vírgula 3 casas para esquerda, né? 4,5 kW. E o ferro, se você usa ele uma vez por semana e usa ele por 2 horas, então multiplica 4,5 vezes 2 dá 9 kWh, né? Isso que você ter usado ferro um dia por semana. Mas o mês tem 4, alguns até 5, né? Então vamos fazer por 5 para arredondar a estimativa do ferro. 9 vezes 5, 45 kWh por mês. Isso só do ferro, gente, usado uma vez por semana. Agora olha e compara com o total da energia consumida nessa casa em um mês. Essa casa com vários outros aparelhos ligados, além do ferro, 50 kWh. Você vê 50 kWh de uma casa e 45 kWh do ferro só ligado em uma casa por mês, uma vez por semana. Então o ferro usa bastante energia. A geladeira você tem que deixar ela desligada algumas horas por dia, pelo menos, né? 4 a 6 horas por dia. O chuveiro, tomar banhos rápidos, não demorar muito, né? O chuveiro, só para a gente fazer a do chuveiro também, né? Ele não pediu na questão 8, mas chuveiro de 6.000 watts. Se você transformar para quilowatt, isso dá 6, né? Aí multiplica por 1/6, que o chuveiro a gente já fez, né? Que é 1/6 de hora se você tomar banho de 10 minutos, tá?
dá 1 kWh por dia. Aí você multiplica por 30, dá 30 kWh. Isso só do chuveiro em um mês. Isso que você está tomando banhos rápidos, né? E aí 30 kWh por mês. Essa casa, a conta de energia dela por mês deu 50 kWh. O chuveiro usado uma vez por dia e você ligando ele 30 dias por mês deu 30 kWh. É uma diferença só de 20 e você vê como o chuveiro gasta energia elétrica, como ele usa energia da sua casa, né? Então, assim como o chuveiro, ferro de passar, é, geladeira, micro-ondas, televisão, são aparelhos que têm que ser ligados pouco tempo, eles têm que estar ligados por pouco tempo para eles não gastarem energia, porque a quantidade de energia que eles gastam é alta. Tá? 9. Qual desses aparelhos anteriores é o que mais contribui no valor a ser pago da conta de luz? Essa você vai saber. Desses aparelhos anteriores, chuveiro, ferro de passar, geladeira, televisão e micro-ondas. Né? Quais desses aparelhos mais contribuem para o consumo de energia elétrica da sua casa por mês? Micro-ondas não. Tira o micro-ondas, põe o ferro de passar. Tudo bem? Ferro de passar. Qual desses aparelhos, pessoal, mais gasta energia da sua casa por mês? Se você fizer a conta, a gente viu que o chuveiro ligado 10 minutos, 1/6 de hora por dia, um chuveiro com potência alta de 6 kW, vai gastar 1 kWh de energia por dia e 30 por mês. Tá? O ferro de passar deu 45 kWh, nossa estimativa, né? A geladeira deu 20 horas, né, por dia. 20 vezes 0,2 dá 4, aí 4 vezes 30, 120 kWh mês. Isso só a geladeira. Veja, gente, se ela ficar ligada 20 horas por dia, já tirando ela 4 horas, ela dá 120 kWh contra 50 dessa conta dessa casa. Essa casa é 50 kWh, deu 50. A geladeira só, 20 horas por dia ligada, já dá 120 kWh por mês. Então você compara e você vê. Tudo bem que essa casa ela pode estar com uma pessoa morando, uma pessoa que já toma medidas de energia, de economia de energia, né? Uma pessoa que já tenha se conscientizado, que já sabe que não pode ficar ligando ou deixar esses aparelhos com potência mais alta ligados por muito tempo. Mas vamos tomar uma média, né? A gente tem que tomar uma base. E na base a gente acaba deixando esses aparelhos ligados, né? Então você vê a geladeira, quanto de energia que ela consumiu para casa por mês, mesmo que desligada 4 horas por dia. Nessas contas que a gente fez, a geladeira foi a que mais consumiu energia elétrica da casa. Foi a que mais puxou a conta para cima, né? Mas é sempre assim? Não. Dependendo assim, se o banho demora mais, aí o chuveiro entra na frente. Se a televisão, a pessoa, por exemplo, você tem um escritório, um consultório de um dentista, de um advogado, um lugar aqui onde tem uma recepção, chegada de prédios, né, prédios comerciais, a gente sempre vê a televisão ligada, né? E ela fica ligada o dia inteiro. Então a gente vê que uma televisão ligada o dia inteiro vai dar um consumo alto, tudo bem, gente? De energia elétrica. Ela vai dar um consumo alto. Que estratégias de economia e uso racional da energia elétrica podem ser propostas? Que estratégias então? Deixar a geladeira com o fio desligado, pelo menos 6 horas por dia. Deixar a televisão ligada só quando você tem que ver algum programa, assistir, ou vai passar um programa que você goste, aí você não quer perder. E pode deixar a televisão ligada, né? Mas naquele programa só, né?
você usar o ferro, como a gente falou. Você vai passar as roupas de um mês, você não precisa ligar o ferro todo dia ou uma vez a cada 2 dias. Você pode passar todas as roupas de uma vez e aquelas ficam para uma semana ou às vezes até para duas, né, gente? Às vezes até para 2 semanas, porque quando você vai lavando a roupa, tirando ela, lava, você não precisa passar, né? Então você pode até fazer de 2 em 2 semanas usar o ferro. O chuveiro que nós falamos toma banhos mais rápidos, né? Não precisa ser de 5 minutos, mas de 10 é uma média, né? A gente viu que um chuveiro elétrico de 6 kW, ele vai dar mais ou menos 30 kWh por mês, né? De energia consumida. Então é uma média, né? Não é um valor muito alto perto dos outros aparelhos, como o ferro, mas é um valor já um pouquinho grande. Se você levar em conta essa conta é como se fosse um modelo, né? Essa conta é de uma pessoa que toma as medidas de economia, deixa os aparelhos com potência mais alta desligados quando não está usando, ou mesmo que tenha que usar, deixa eles desligados algumas horas, é uma conta de uma pessoa que toma medidas de economia de energia. E você vê que deu 50 kWh. O chuveiro, mesmo que você tome banhos rápidos, ele vai dar um consumo de energia, né, de mais ou menos 30 kWh. Então é um pouco a mais da metade de uma conta de luz de uma pessoa que economiza energia, né? Então é mais ou menos a metade, mesmo que você tome as medidas contra desperdício, inclusive de água também, né, gente? Não só de energia, mas de água. Então, se puder ainda tomar banhos um pouco menores, mas se manter na média, você vai ter uma economia de energia mesmo com o chuveiro, né? 11. Em sua casa, provavelmente deve haver um aparelho que fique em modo de espera ou stand-by, né? Calcule o consumo desse ou desses aparelhos em sua casa. Notebook, você deixa ele na suspensão. Você está usando o seu notebook, ao invés de desligar, por exemplo, eu faço isso também, eu deixo ele em suspensão, que é um modo de economia de energia. É um modo onde o notebook que tem uma potência nominal, ele tem em torno de 100 a 150 watts, né, de potência o notebook. Isso dá mais ou menos 0,1 a 0,15 kW. Então ele tem uma energia que ele usa, que ele consome. Mas no modo em suspensão ele usa menos, uma energia menor do que essa potência nominal dele. Então vai estar entrando no notebook uma energia mais baixa do que por hora, do que estaria 0,10 vezes uma hora, 0,10 kWh, né? Com o notebook ligado em modo de suspensão. Isso é 10%, por exemplo, de um banho de 10 minutos, né? Aliás, isso, é 0,10 vezes 1. E isso notebook normal, né? O notebook, a potência dele é 100 a 150, dá 0,1 kW vezes uma hora. Isso se ele está carregado, ligado na tomada, na potência nominal dele, por uma hora. Agora, se ele fica em modo de suspensão, abaixa esse valor. Então, é menos do que 0,1 kWh. O computador, então fica reduzido, né? O uso de energia pelo notebook fica reduzido. O computador também, a gente pode deixar ele em suspensão. Uma televisão, as televisões mais atuais, a gente pode, podemos falar Smart TV, né? Televisões assim mais atuais, deixar ela programada para desligar quando o programa acabar, né? Então, o seu programa ele vai durar uma hora, você pode já programar a televisão para desligar depois de uma hora, que é como se você tivesse desligado ela. O computador, a gente pode deixar ele programado também, sabia? Para desligar depois de um tempo de uso.
Isso, quando a gente faz com os outros aparelhos, o, outros aparelhos assim que a gente tem o celular, né? A gente pode programar o celular também no modo de economia de dados, né? Em configurações, uso de dados, escolher o modo mais econômico, né? Se você puder usar os dados móveis, né? Aí você não utiliza parte da energia elétrica que entra na sua casa, que é pelo Wi-Fi, né? Pelo serviço, pelo valor do Wi-Fi, que são os dados que você está recebendo via satélite, né? Você recebe os dados móveis também, né? Pela antena da operadora, mas você tem uma economia de energia dos dados, né, que chegam na sua casa pela rede elétrica, né? O Wi-Fi ele chega via satélite também, mas ele está embutido junto na conta de energia, porque vem o valor, aí o valor da empresa de TV a cabo, tá? Por exemplo, a NET, na conta da NET vem junto do valor da conta o Wi-Fi, né? Isso depende do seu plano. Mas mesmo o plano básico, ele tem um valor do Wi-Fi, que é o serviço de transmissão de dados de internet via satélite da empresa, né? Por exemplo, a NET, né? Mais a Sky, né? Porque a NET ela utiliza fibra ótica, né? Então é um serviço transmissão de dados por cabo ainda, por cabo por fibra ótica, mas tem um custo. A transmissão, a distribuição desses dados de internet, assim como a distribuição e transmissão da energia elétrica quando ela começa na concessionária, quando ela passa pela concessionária, tá? Então, uma empresa como a NET de TV a cabo, ela transmite dados pelo cabo da fibra ótica e tem um custo de distribuição, de transmissão, tem as tarifas, né? Assim como a conta de luz também tem. E ela calcula junto do seu plano, mesmo o plano básico, o custo de distribuição e transmissão dos dados pela fibra. Então essa conta vai chegar para você. A Sky tem a TV por satélite, a transmissão, o Wi-Fi dela é por satélite, né? É transmissão por satélite mesmo. Então tem um custo que a empresa coloca para os dados de internet chegarem até o seu roteador por satélite. E esse valor ele é cobrado junto da conta da televisão, por exemplo, Sky, né? Da sua televisão que você usa. Então, para diminuir, para reduzir, a gente pode usar dados móveis, né, que vem de operadoras. Aí essa conta não vem junto da conta de energia, né, da sua casa, ou que mede quanto de energia você está usando, né? Você está medindo pelos dados móveis. Mas é energia de qualquer forma. Mas os dados móveis, a gente pode se conscientizar de que como eles têm um valor que a gente acaba gastando, porque eles acabam, aí tem que recarregar o celular, né? É uma forma também de se conscientizar para não ficar usando muito, né? A internet. Às vezes no Wi-Fi a gente não lembra, né? Mas se estiver usando dados móveis, a gente já fala, agora eu vou desligar um pouco, né? Que eu já usei, porque a gente sabe que a gente recarrega algumas vezes o celular por mês e todas essas recargas têm um custo para nós também, né? É como custo de energia, né? De uma forma ou de outra é uma energia que a gente está pagando para receber, né? São dados de internet que a gente está pagando para receber, né? Então a gente pode fazer isso sim, deixar em stand-by ou uma televisão também programar para ligar um determinado horário do dia, né? A gente pode fazer isso. Pessoal, esse questionário que eu estou enviando para vocês por, pelo link do grupo, eu vou pedir para vocês fazerem ele, tá? Durante essa semana. E vocês procurem então essa conta de energia na casa de vocês, procurem uma conta de luz e façam as contas de novo, né? Vê se deu certo, se bateu a energia que você consumiu
Deu perto dessa 50 kWh? Qual foi o valor de energia que entrou na sua casa nesse mês, tá? Qual foi o preço da conta de luz? Quais são as tarifas que foram cobradas na sua conta com base nas bandeiras? Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, né? E faça as contas para saber quanto deu a conta de energia da sua casa, se o valor deu aquele mesmo que veio na conta, tudo bem? E depois fala para mim, vai lá no grupo e me fala, tá bom? Então esse questionário são essas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, vocês sabem que eu estou online. E pode me mandar as dúvidas, tá? Qualquer dúvida eu estou online aqui para ajudar no que puder. Um abraço para vocês, para todo mundo, alunos do terceiro, da escola que eu estou enviando agora, né? E das outras escolas também, públicas, da minha outra escola. Então, um abraço para vocês e a gente se fala numa próxima, tá bom? Abração.